ser parte do ativo permanente da loja. Carpete, alguma coisa nesse sentido. Não houve troca de titular, continua sendo a loja, e não houve troca de lugar, não saiu da loja. E houve circulação de mercadoria. É como se ele estivesse vendendo para ele mesmo. Então, observe que o conceito de circulação é muito amplo. Pode ser a saída, pode ser a entrada, pode ser uma série de situações no estabelecimento. Então, o conceito de circulação é bastante amplo. Ok? Circulação de fato, circulação jurídica, circulação econômica. Muito bem. Mas voltando lá para os nossos slides, nós vamos continuar a analisar os fatos geradores do nosso ICMS. Vamos lá. Outra incidência prevista na lei complementar. Artigo 2º, inciso 2º. Artigo 2º, inciso 2º. O que ele determina? Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Cuidado, o transporte municipal, ou seja, dentro dos limites do município, é tributado pelo ISS. Então, o ICMS é sobre serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Por qualquer via. Então, minha gente, voltando, olha só. Por qualquer via, transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial, todo aquaduto, oleoduto, gasoduto, isso tudo é meio de transporte e é tributado pelo ICMS. jegue, certo? São meios de transporte. Então, serviço de transporte interestadual, e jegue se for interestadual e intermunicipal também. Né? Serviço de transporte interestadual ou intermunicipal é uma das hipóteses de incidência tributária do ICMS. Então já vimos circulação de mercadoria no seu sentido bastante amplo, inclusive fornecimento de alimentação em bares e bebidas, fornecimento de alimentação e bebida em bares, restaurantes, etc. E o serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. Mas vamos adiante, vamos lá. O artigo inciso 3º, trata das prestações onerosas de serviço de comunicação. Prestação onerosa de serviço de comunicação. Por qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Este é um fato gerador importante do ICMS, serviço de comunicação onerosa. Voltando para mim, um detalhe importante aqui é que a Constituição Federal, hoje, isso é uma imunidade prevista na Constituição. Mas muito importante, agora eu quero chamar a atenção de um detalhe. A imunidade diz respeito ao serviço gratuito, de recepção livre e gratuita. Esse serviço de recepção, de comunicação, de recepção livre e gratuita é imune ao ICMS hoje. Porque a emenda constitucional 42, nós já estudamos na primeira aula, criou a linha D do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, trazendo essa imunidade. Ok? Com relação ao serviço de comunicação de recepção livre e gratuita. Legal. Então, só incide sobre o serviço de comunicação onerosa. Acontece que a emenda constitucional 42, antes dela, já não tinha incidência. Mesmo não sendo imunidade, era uma hipótese não incidência, criada pela Lei Complementar 87. Porque a Constituição permitia que a Lei Complementar excluísse da incidência do ICMS outras mercadorias e serviços. Portanto, desde 1987, com a Lei Complementar, desde 1996, com a Lei Complementar 87,
já não há incidência do ICMS nos serviços de recepção, de comunicação de recepção livre e gratuito, como os canais abertos, Globo, SBT, Record e por aí afora. Agora, serviço oneroso, telefonia, canais via TV, né, a cabo, ou via satélite, ou rádio, seja lá o que for. Então, são cobrados, portanto, serviço oneroso passa a incidir o ICMS. E nós vamos ver de que forma, em qual é o local da ocorrência, o momento, mas, por enquanto, estamos no primeiro pilar estudando a incidência. Portanto, cabe sim, há sim incidência do ICMS. Mas vamos adiante. O artigo 2º, inciso 4º, coloca o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência dos municípios. Não compreendidos na competência dos municípios. Ora, minha gente, como é que é essa situação? Nós já vimos isso na primeira aula, quando estudamos dispositivos constitucionais. Veja, conforme eu já falei com vocês, a primeira aula foram dispositivos constitucionais, agora aprofundamos com o estudo da lei complementar e com o regulamento aprofundamos mais nessa sequência. Por isso é que é tão fundamental e imprescindível entender bem essa parte agora da Constituição e da lei complementar 87. Então, quais os serviços tributáveis pelo ISS? Eles estão previstos na lei complementar 116 de 2003. Essa lei complementar, ela traz uma lista de quase 200 serviços tributáveis pelo ISS. Nessa lista, existem alguns serviços nos quais há uma possibilidade, uma autorização de cobrança de ICMS. Em outros, não. Por exemplo, o item 4.03 da lista de serviços, da lei complementar 116, coloca serviços de hospitais, sanatórios, casas de saúde, manicômios, enfim. Então, se o indivíduo se cortou, ele vai no hospital, ele vai ter o serviço médico, vai ter gases, esparadrapo, remédio, mercadorias aplicadas ali. Então, neste caso, como o serviço está previsto no item 4.03 da lista e não há autorização de cobrança de ICMS sobre mercadoria, essa é uma hipótese de não incidência do ICMS sobre mercadoria, nós vamos estudá-la daqui a pouquinho. No entanto, se o serviço estiver na lista com autorização de cobrança de ICMS, o caso típico, o item 14.03 da lista, que traz recondicionamento de motores, entre parênteses, exceto fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS. Então, neste caso, vai haver incidência do ICMS sobre o valor apenas da mercadoria. Mas não é essa hipótese que nós estamos vendo ainda. Nós estamos vendo uma terceira hipótese agora, que é o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não compreendidos na lista da Lei Complementar 116. Nesta hipótese haverá incidência do ICMS sobre o valor total. E é exatamente essa hipótese que acabamos de ver agora no artigo 2º, inciso 4º. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendidos na competência tributária do município. De acordo com a Constituição, no seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B de bola, haverá incidência do ICMS sobre o valor total, sobre o valor da mercadoria e do serviço por não estar esse serviço previsto na Lei Complementar 116. Então, esta é a incidência de que trata o artigo 2º, inciso 4º da Lei Candir. Ou seja, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência tributária dos municípios, não compreendido na lista da Lei Complementar 116 de 2003. Mas diante do que eu falei agora, nós já sabemos que existe um outro fato gerador, que é o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço prevista na Lei Complementar 116 e com autorização de cobrança de ICMS, que é o item 14.03 como exemplo, existem outros.
O item 14.03, que eu acabei de dizer, recondicionamento de motores, exceto fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS. Que é o artigo 2º, inciso 5º, que nós vamos ver agora, o próximo fato gerador, a próxima incidência do ICMS. Vamos lá. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Então, observe que, neste caso, a base de cálculo será apenas o valor da mercadoria. Ora, minha gente, então, o artigo 2º, incisos 4º e 5º, ambos tratam de fornecimento de mercadoria junto com prestação de serviço. Só que no inciso 4º é quando o serviço não está previsto na Lei Complementar 116. E aí o que vai alterar as duas situações, os incisos 4º e 5º, nós vamos estudar, é a base de cálculo. Porque no caso do inciso 4º, incidirá sobre o valor total, mercadoria e serviço. Já nesse inciso 5º, é uma incidência do ICMS, mas apenas sobre o valor da mercadoria, porque o serviço está previsto na lista com autorização de cobrança do ICMS. Portanto, nessa hipótese, só haverá incidência sobre o valor da mercadoria. Então, o artigo 2º, os seus incisos 4º e 5º, tratam ambos do fornecimento de mercadoria junto com prestação de serviço. O que vai mudar é a base de cálculo de cada um. Enquanto no inciso 4º a base de cálculo é o valor total, no inciso 5º que acabamos de ver agora, a base de cálculo é apenas o valor da mercadoria, uma vez que o serviço está previsto na lista, com ressalva permitindo a cobrança desse imposto. Legal? Muito bem. Então, este é o nosso 5º inciso do artigo 2º. No entanto, o artigo 2º traz alguns parágrafos que tratam também de incidência do ICMS. Então, vamos olhar o que determinam esses parágrafos do artigo 2º da Lei Complementar 87. Vamos lá. O artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º, considera como fato gerador a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior. Entrada de mercadoria ou bens importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Então, a entrada de mercadoria